eu vou trabalhar com esse tipo de molécula, então, para que eu possa fazer esse rompimento de membrana plasmática. Então, vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma mistura de detergente, mais lipídios, mais proteínas. O que está acontecendo? Eu estou formando todos esses tipos de estruturação aqui, ó. Vocês estão vendo aqui uma proteína rodeada por detergente, né, e por lipídios. Aqui vocês estão vendo uma outra situação de lipídio interagindo com detergente. Aqui, uma escala maior. Aqui, de novo, a gente consegue ver a interação dos três, justamente porque nós estamos colocando uma molécula ali que tanto adora interagir com grupos polares, carregados ou não, e nós estamos colocando alguma coisa na mesma molécula que adora interagir com coisas que gostem de lipídios, né? Portanto, é passível de se observar todas essas estruturações aqui, né? Então, imagine que numa membrana plasmática, o que eu tenho lá na membrana plasmática, gente? Isso vocês já sabem de cor. Bicamada fosfolipídica, o que mais? Proteínas. Essas proteínas, elas podem ser modificadas, podem ser glicosiladas, né? Então, são também moléculas polares. A gente tem colesterol, né? Então, quando a gente consegue estabelecer interações, então, desse detergente aqui em azul com lipídios, a gente não gerou estrutura desse tipo? Da mesma forma, a gente tenta estabelecer esse tipo de interação com a bicamada lipídica, com proteínas dessa bicamada, de forma que você causa um rompimento, digamos assim, um efeito detergente de permeabilização dessas membranas, né? É como se o detergente tivesse conseguindo solubilizar parte da bicamada, por exemplo, e gerando, então, possibilidade do material interno ser extravasado. Que tipo de detergente a gente pode utilizar? Aqui eu não sei se vocês conseguem ler, mas existem detergentes que a gente chama de aniônicos, porque eles têm uma cabeça polar que é ionizável e ele adquire uma carga negativa na situação ionizável. Existem também os detergentes catiônicos, que ao contrário agora vão ter uma cabeça polar carregada positivamente, né? Aqui são as estruturas diferentes que a gente está mostrando. Existem também detergentes não aniônicos, porque agora a cabeça polar, ela é polar, mas ela não é aniônica, o próprio nome já diz, né? Existe o que a gente chama de sais biliares, que são moléculas lipídicas, que não se dissolvem em água e são detergentes naturais, geralmente produto de oxidação do colesterol. Esses sais biliares, eles são essenciais na solubilização ou emulsificação das gorduras que, por exemplo, a gente ingere, né? Se você não tiver, digamos, uma vesícula funcionando muito bem e produzindo sais biliares adequadamente, você tem uma certa dificuldade em metabolizar gorduras, né? Você não consegue emulsificar. Aqui, a gente está mostrando que todos esses detergentes, eles podem hoje em dia ser comprados, e existem outros também no mercado, apesar da tabela estar pequenininha, ó, vocês observam que a gente tem produtos diferentes, né? Olha aqui está o Triton X100, que é muito utilizado, todos eles com capacidade de interagir com a membrana plasmática e causar uma permeabilização ou que seja um rompimento da estrutura de forma a extravasar o conteúdo intracelular, tá? Então, é possível a gente achar isso em sites, em catálogos, comprar o detergente que nos interessar. Aqui é só para mostrar para vocês que, além de você conseguir fazer o rompimento dessa membrana plasmática através desse tratamento com detergentes, a gente pode também fazer um rompimento mecânico, né? Esse rompimento mecânico, ele pode ser diferenciado e já existem equipamentos para a gente fazer tudo isso. Então, aqui, olha, por exemplo, existe um equipamento para fazer um rompimento, uma lise, né? Uma lise quebra um rompimento mecânico, uma homogeneização líquida, uma sonicação, o sistema de você congelar e descongelar, ou ainda você
fazer, digamos, quase que uma moagem, né, desse material. Para isso, então, a gente usa equipamentos diferentes, né? E aqui a gente descreve o que cada um desses daqui fazem, né? Por exemplo, se você congelar e descongelar, você faz ciclos repetidos de congelamento e descongelamento, vai romper as células através da formação de gelo cristalino, né? Você pode, por exemplo, fazer com que as células, suspensões de células e tecidos, elas sejam, digamos assim, prensadas contra as paredes do tubo que a gente está utilizando. Então, eles ficam num espaço muito limitado e você acaba tendo ali um certo atrito. Você pode também, de certa forma, moer, né? Ou ainda fazer congelamento com nitrogênio líquido. Tudo isso pode causar um choque e romper a membrana plasmática, liberando conteúdo, então, intracelular. Aqui é só para vocês verem do que a gente está falando, né? Tudo isso que está sendo dito aqui é feito por esses equipamentos. Então, aqui, por exemplo, Polytron. Esse Polytron, então, faz então, uma lise mecânica. Vocês estão vendo simplesmente por atrito, né? Aqui nós estamos vendo um homogeneizador Potter. Se alguém tiver interesse em ver isso daqui, a gente pode mostrar no nosso laboratório, unidade didática. Vocês vão fazer isso futuramente, né? É possível você, por exemplo, pegar um fígado de galinha, conseguir fazer um homogenato, você corta em pedacinhos, coloca isso numa solução de sacarose, e esse pistilo aqui, ele tem quase que a largura do tubo, vocês não estão vendo aqui, mas existe um tubo aqui de vidro, de forma que o seu material fica entre esse espaço muito fino da parede do tubo e do pistilo, que vai, então, ele vai subir e descer, e com isso ele vai pressionar e vai romper, então, as células, né? Aqui um outro tipo de prensa, que também é muito utilizada. Aqui é um sonicador, né? Você utiliza uma frequência definida para fazer isso. E aqui o que a gente chama de... você pode usar, por exemplo, pérolas de vidro para fazer um atrito com as suas células e acabar rompendo essas células. Isso vocês vão fazer na bioquímica experimental, por exemplo, para obter um lisado de levedura e depois trabalhar com esse lisado de levedura, analisar todas essas biomoléculas que a gente está discutindo aqui, né? E se concentrar um pouco mais nas enzimas, no caso, glicosidálises. Bom, suponhamos que eu cheguei então a um material, a um lisado, a um homogenato, e eu vou agora conseguir começar a pensar em separar todas essas macromoléculas ou então essas estruturas supramoleculares. O que a gente faz, então, é chegar na centrifugação, né? A centrifugação separa partículas baseado no seu tamanho e na sua forma. E, obviamente, o que a gente está fazendo é contando com as diferenças dos componentes celulares. Se eles são diferentes, eles vão ter solubilidades diferentes e automaticamente vão também ter densidades diferentes, né? Então, o que acontece? Nós estamos vendo aqui o processo de homogeneização. A gente pegou, então, um tecido, vocês estão vendo as células intactas. Essas células intactas, se tratadas adequadamente através dessas técnicas aqui, com esse tipo de aparato, você vai chegar, então, a um homogenato ou a um lisado, que seja. Esse material, então, agora vai ser centrifugado a 800 G por 10 minutos. Lembre-se que G está diretamente relacionado às rotações ou revoluções por minutos que você pode fazer, né? A velocidade, então, da centrifugação. Aqui um tempo pequeno, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui um material precipitado e um sobrenadante. Nesse sobrenadante nós temos vários compostos, macromoléculas ou não, que estejam solúveis no tampão, por exemplo, que eu estou utilizando, que é do meu interesse, né? E aqui embaixo eu tenho um material precipitado, que a gente costuma chamar de pellet, que está enriquecido em quê? Em núcleos e em pedaços ainda de células. Agora eu pego esse sobrenadante, por exemplo, desprezo isso daqui, porque eu quero ficar com material solúvel do citosol. Eu desprezo isso daqui, por exemplo, se for do meu interesse. Também porque eu posso pegar esse material e fazer um outro tipo de tratamento, porque eu estou interessado em núcleo. Então, aí eu vou lá e vou fazer uma centrifugação adequada para que eu
consiga isolar os núcleos, né? Ou ainda alguma coisa que esteja nesses pedaços aqui. O que vai acontecer? Se eu pegar o sobrenadante agora a 20.000 Gs por 15 minutos, então vocês estão vendo que eu aumentei significativamente a velocidade e aumentei um pouco o tempo da centrifugação. Eu vou chegar agora numa outra situação. De novo um pellet. Esse pellet é enriquecido em mitocôndrias, cloroplastos, se forem células de plantas, né? Se me interessa agora isolar mitocôndrias, eu vou pegar esse material e vou trabalhar com essas mitocôndrias. Se eu estou interessada no material solúvel, eu vou pegar de novo esse sobrenadante, agora eu vou centrifugar numa velocidade muito maior ainda, por um tempo agora muito maior, né? E vou chegar numa outra situação. De novo aqui, agora eu já tenho um pellet bem menor. Então vai observando, ó, um pellet muito maior, vai diminuindo, aquele já diminuiu bastante. Aqui eu tenho um pellet enriquecido de microsomas, que são os microsomas, são pedaços de membranas plasmáticas e de membranas internas, né, de organelas internas, que aparecem ali. Pego de novo esse sobrenadante, se me interessar, eu vou agora a 150.000 Gs por 3 horas, portanto muito tempo, e numa altíssima velocidade, eu vou chegar de novo a uma situação em que eu tenho um pellet, esse pellet agora é enriquecido em ribossomas. Se o meu interesse é trabalhar com alguma proteína de ribossomas, talvez eu vá isolar os ribossomas, eu vou deixar o sobrenadante. Se não, aqui eu tenho todo o meu material riquíssimo em macromoléculas, né? As proteínas que sejam solúveis no citosol e que talvez me interessam para estudar. Aqui é só para mostrar para vocês que depois disso você passa para separações mais refinadas. Que refino é esse, né? Por exemplo, você pode utilizar um outro tipo de centrifugação e essa centrifugação aqui é chamada centrifugação de equilíbrio, em que você vai utilizar gradientes de densidade. Aqui o que acontece é que é possível até já adquirir tubos com gradientes de solução de sacarose, de carboidrato, né? Que vai de 20% a 70%, por exemplo, né? Massa-volume. O que acontece? Você começa com uma situação dessa, em que você tem todas as macromoléculas ou estruturas supramoleculares ali suspensas ou dissolvidas. Conforme você centrifuga, você vai atingir um equilíbrio, porque você vai posicionar esse material onde ele tiver a mesma densidade sob o ponto de vista do gradiente de sacarose. Então, suponhamos que aqui eu tenho um valor de porcentagem de sacarose que tem uma densidade X, que é exatamente a densidade dessas estruturas aqui. Então, elas param nesse lugar do tubo, né? Ocorre um equilíbrio de densidade, porque ela tem a mesma densidade que aquela solução de sacarose tem. Como eu tenho um gradiente de sacarose, eu vou parando, então, em diferentes posições no tubo. Com isso, depois, se for do meu interesse, eu até posso cortar o tubo e isolar o meu material, tá? Aqui é só uma tabelinha em que a gente está mostrando justamente, né, os gradientes podem ser feitos com quê? Então, desde açúcares, aqui são sacarose, por exemplo, e aqui eu tenho já polissacarídeos, e depois eu tenho sílica e outros até metais aqui, íons metálicos, para poder fazer, por exemplo, separação de células, se funciona ou não, vírus, organelas, macromoléculas diferentes, né? Aqueles que têm positivo, muito positivo é excelente, ou bom para um e não é bom para outro. Você consegue encontrar isso hoje em catálogo para comprar aquilo que te interessa para fazer a sua centrifugação de equilíbrio, que também vocês vão conhecer como separação isopínica, tá? Que é justamente essas separações por centrifugação com gradiente de densidade. Depois, então, você pode passar por uma coisa mais sofisticada, né? Que é já uma separação molecular, métodos cromatográficos. Esses métodos cromatográficos são variados, a gente está mostrando aqui um deles. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, né, que, deixa eu chegar mais perto, uma matriz
Essa matriz é uma matriz inerte, geralmente um polímero. Você pode ligar, funcionalizar esse polímero com um ligante específico, que seja do seu interesse, gerando então agora um ligante imobilizado. Esse ligante imobilizado agora será colocado em presença da sua amostra, e a sua amostra agora interagirá, reconhecerá esse ligante, estabelecerá interações químicas com esse ligante, de forma a formar um complexo. Então, só o ligante forma o complexo e todas as impurezas são eluídas. Isso geralmente ocorre numa coluna. São colunas cromatográficas. Essas colunas podem ser feitas de diferentes materiais. Muitas vezes se utiliza vidro, mas não só vidro, materiais plásticos, polímeros, né? Como até aço inox, dependendo do tipo de cromatografia, são utilizadas aqui. Você então preenche a sua coluna de volume conhecido, né? Por exemplo, até uma certa altura. Você coloca a sua amostra aqui. Aqui dentro, então, você tem justamente a sua matriz polimérica com o seu ligante. O que vai acontecer é que você começa a eluir isso com, por exemplo, sua amostra. Ai, desculpa, escrevi em inglês, sample. E você usa um solvente para poder fazer a eluição, né? Esse solvente pode ser uma solução aquosa do seu interesse, pode ser uma solução tamponada ou não, pode ser uma mistura de tampão com um solvente orgânico, por exemplo, acetonitrila, dependendo de qual é o ligante. Geralmente para proteínas a gente evita esse tipo de coisa, né? Você vai coletando isso tudo em tubinhos. Hoje já existem equipamentos que fazem isso, né? Coleta automática. E depois você vai ter que analisar cada uma das suas amostras para descobrir onde está o seu material de interesse, né? Mas vocês observem aqui que se for uma cromatografia de afinidade, só terá afinidade pelo ligante a amostra do seu interesse. Você vai desenhar já, você já vai escolher esse material. Não trouxe aqui também, mas existem listagens de matrizes e ligantes que podem ser utilizados, né? Esse complexo depois, então, pode até ser desfeito ou através de, por exemplo, se for o caso, supondo que a interação aqui foi iônica, isso daqui era um material de troca iônica, você pode depois eluir isso daqui com sal, né? Primeiro o seu material ficou ligado, seus subprodutos foram eluídos, aí você vai tentar eluir seu material ligado colocando, por exemplo, um sal que vai ter competição pela interação com aquele complexo, né? Com aquele ligante imobilizado, liberando a sua amostra que foi purificada, e aí você vai poder eliminar o solvente e ter o seu material muitas vezes sólido, tá? Geralmente liofilizado. Aqui de novo também é um outro exemplo, só que agora a gente está mostrando a separação de mitocôndrias, através também de uma coluna específica. Então vocês estão vendo que você parte de células, essas células são lisadas, você libera então essas proteínas, todo esse material é passado por uma coluna, essa coluna já tem alguma coisa que é específico para a mitocôndria, portanto todo o resto sai e as mitocôndrias ficam ligadas. E finalmente você pode eluir essas mitocôndrias e poder trabalhar adequadamente com elas, tá? Então tanto isso pode ser feito no caso de cromatografia para macromoléculas, como você pode também fazer isso para organelas específicas.